forte como as coisas que nós desejamos aqui, que não saem da nossa mente, do nosso coração. Por que não saem? Porque elas se tornaram para nós objetivos e muitas vezes se tornaram foco. Então, quando você tem um foco, irmão, você não abre mão. Amém? Amém. Então, da mesma forma, queridos, que nós possamos ter esse foco, né? Que esse dia vai chegar para todos nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, abra comigo a tua Bíblia, lá no livro de Hebreus, carta escrita aos Hebreus, no capítulo 12. Hebreus capítulo 12, vamos ler versículos 1 até o 4. Amém, os irmãos acharam? Aleluia. Vamos ler então, diz assim a palavra de Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, Amém. o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Amém, igreja? Amém. Amém. Eu quero tentar explanar para os irmãos esse texto, que já pregamos algumas vezes já, mas nesse momento em que eu recebi a palavra, me veio não é uma nova palavra, nem uma nova interpretação, mas por detrás do que já foi ministrado nessa palavra, é como um poço que a gente vai mais fundo buscando água. Deus me deu uma outra revelação, que não vai tirar absolutamente nada do que já está escrito, apenas é esta multiforme graça de Deus em revelar a sua palavra, de tantas formas, irmãos, de tantos modos, que nós devemos ficar maravilhados com a palavra de Deus. Irmãos, quando você lê a palavra de Deus, o sentimento é de ficar maravilhado. Eu fico maravilhado com a palavra de Deus, por ver tão ricas promessas reveladas a nós. Amém? A palavra de Deus por si só, podíamos usar esse termo, ela é uma promessa para os habitantes da terra. Amém? Para nós, é uma carta escrita por Deus para mim e para você. Deus se revela a nós, revela a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, revela também a sua justiça. E o que sobra de tudo que nós lemos na palavra de Deus, não é um Deus que quer castigar, mas um Deus cheio de amor, cheio de bondade, que quer pegar um povo que crê, e colocar num caminho para ter comunhão com Ele, para se aproximar mais dEle. Deus tem necessidade, irmãos, de se aproximar dos seus filhos. Amém? Amém. Quando eu entendo isso, eu fico com o meu coração assim, eu estremeço, porque parece que isso é algo tão distante. Como um Deus criador tão poderoso, tão soberano, tem tanta necessidade de se encontrar com aqueles que Ele criou. E é preciso entender, quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, é como se Ele criasse um pedacinho dele para estar junto dele. Tanto isso é verdade, que o objetivo de Deus nunca foi um tabernáculo, nunca foi
a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Nunca foi. O objetivo final de Deus foi habitar dentro do nosso coração. Por isso que eu estou dizendo que Deus tem necessidade de estar conosco. Amém? E o que Deus quer nos despertar para aceitar isso. É como se Deus estivesse me dizendo a mim, a você, me aceite para que eu more no teu coração. Amém, amados? Então eu queria levar você a entender esse texto, que Deus nos colocou esse texto aqui para que a gente entenda algumas coisas. Esse texto fala de algumas coisas que nós vamos entendendo. Ele fala de uma palavra aqui chamada carreira, né? Como o escritor está dizendo, deixando todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira, a caminhada, o percurso que nos foi proposto. Então, o que ele pede para que a gente deixe é o embaraço e o pecado. É como se você estivesse caminhando e passando por vários momentos da sua vida, que vamos chamar aqui, muitos desses momentos podem ser chamados de obstáculo, e você não olha mais para os obstáculos, você continua olhando somente para a frente, porque você olhando para a frente, você agora tem um foco. Eu quero falar sobre foco esta noite. Primeiro eu queria voltar em Hebreus capítulo 11. Eu vou ter que ser rápido para nós não ter que passar, porque hoje foi um culto diferente, como tem sido ultimamente, então o horário avançou um pouco. Mas eu queria falar para mim trazer uma introdução em Hebreus capítulo 11. Em Hebreus capítulo 11, está nos dizendo assim no verso 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Amém? Amém? E quando o texto fala isso, capítulo 1 e 2, logo em seguida você vai ver que tem uma relação dos heróis da fé. Aqui vai falar de Moisés, Davi, Isaías, Gideão, Samuel, heróis da fé. Tem uma relação enorme. Sansão aparece aqui. Quem são essas pessoas, irmãos? Quem são esses personagens? Todos esses personagens, eles precisaram usar a sua fé. Por que eles precisaram usar a sua fé? Para entender o propósito de Deus, que eles não conseguiam ver absolutamente nada, mas eles creram sem entender na sua essência. O que eles entendiam era o momento em que o Senhor vinha, Deus vinha e trazia determinada revelação. Como por exemplo, Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. E ele mostra as estrelas, e ele mostra a areia da praia, e diz: vai ser assim a tua geração. Abraão fica maravilhado, e ele precisava ter um filho para isso. Então, à medida que Deus ia falando, ele ia crendo, e as coisas iam acontecendo. Ele não podia ter um filho, Deus vai dar Isaac. E as coisas foram acontecendo, e agora, antes de tudo isso, ele diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te ensinar. Ou seja, Abraão foi obedecendo, somente por dizer, por entender aquilo que Deus estava dizendo por um momento muito curto. Deus nunca revelou para Abraão o propósito final, nunca revelou, mas revelou algumas coisas. Então, quando você vê essa relação dos heróis da fé, você vai entendendo que eles precisavam crer somente. Amém? Amém. Então, quando você vê esse texto de Romanos capítulo 11, nós precisamos entender que a fé que ele está falando aqui, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, é uma característica de fé que estava no coração dos heróis da fé. Esta fé aqui é para ser usada, irmãos, para crer que Deus construiu um paraíso, que o propósito final de Deus é levar toda a humanidade para o paraíso. Esta fé que nós estamos vendo não é a fé para crer
um trabalho para ganhar dinheiro, que Deus vai nos dar coisa. Essa fé não é para isso. Esta fé que ele está falando aqui, e nós usamos muito esta fé para entender da maneira que nós queremos entender, como todos nós entendemos, que nós usamos a fé para entender que o Deus pode proporcionar e dar para nós tudo o que nós desejamos. Só que o texto não está falando disso. A fé não é para ser usada para nada terreno. O que o texto quer nos dizer que esta fé é para contemplar coisas que nós nunca vimos, nunca imaginamos, não entendemos o que é. Porque se usar essa fé para as coisas terrenas, são coisas que nós vimos, conhecemos e adquirimos. Então não necessitamos de fé para isso. Então, ao contrário do que a gente pensa, esse texto não fala disso. Não devemos, não vou dizer que não devemos, porque nós oramos e pedimos a Deus, mas nós não precisamos de fé para conquistar as coisas terrenas. Eu descobri isso. Nós precisamos de fé para crer na promessa final. Amém. Aleluia. Num lugar muito mais alto, num plano muito superior, que é a eternidade. Repito, esse lugar que Deus preparou para que a gente, nessa carreira, está caminhando para lá. Aleluia. Amém. Amém. Entendendo isso, olha. E aí ele usa esses heróis da fé, que não entendiam nada sobre o que Deus estava dizendo, porque eles não conseguiram contemplar um vislumbre que falasse sobre as ruas de ouro, os portais de pérola, a nova Jerusalém, o paraíso, as miríades e miríades de anjos e querubins. Não, eles não entendiam isso, porque não lhes foi revelado como foi revelado para mim e para você. Aleluia. Eles foram, obedeceram por essa fé as coisas que eles ainda não viram, mas creram, não entendiam nada, mas creram, porque obedeceram. Amém. Então, o texto nós vamos ver depois, no final, que nós tivemos uma oportunidade muito maior do que eles. Por quê? Porque Deus deu muito mais testemunho e prova desse lugar para nós, e não para eles. Amém? Então, quando nós chegamos no verso 12, agora eu queria que você entendesse que depois deles falar, depois do escritor fazer uma relação dos heróis da fé, ele agora diz assim, é como se o escritor estivesse na frente das pessoas, né? Estivesse falando, e estivesse dando a relação de cada herói da fé, que não conseguia entender o que estava por vir. Ele disse para eles que entendiam, ele disse, agora também nós. Ele está dizendo, agora também nós. Não é o que o texto está dizendo? Olha aí, portanto, nós também. Ele está dizendo o seguinte, os heróis da fé passaram, agora chegou, diga assim, a minha vez. É isso que ele está dizendo. Agora chegou a nossa geração. E o que nós vamos fazer com toda a informação que nós recebemos, com tanta prova e testemunho que nós temos, mas eles não tinham, e eles obedeceram sem contemplar nada daquilo. Mas é importante dizer, que eu estava pensando, o escritor não escreveu aqui, eu não vou dizer que ele esqueceu, mas eu sei disso, todos eles já estão na eternidade. Amém. Suas almas já estão lá, esperando a ressurreição dos mortos para ser arrebatado no arrebatamento. Amém, querido? Mas o que eu queria falar para vocês é exatamente isso. Eu queria falar dessa carreira que nós estamos vivendo. E o texto está dizendo, enquanto nós estamos nesta carreira, nós temos que deixar todo embaraço. E ele faz uma vírgula, e ele faz uma separação de embaraço e pecado. Então significa que embaraço não é pecado. Embaraço são os tropeções que nós damos aqui e ali, aquelas trapalhadas que nós fizemos na nossa vida, que podem ser obstáculo para a gente continuar nesta carreira. E quando ele disse que nós devemos então, enquanto estamos caminhando esta carreira, olhar para quem? Jesus. Aleluia. Se nós nesta caminhada não estivermos olhando para Jesus, certamente nós nos perderemos.
E eu queria colocar aqui para vocês o que tem feito a gente de tirar os olhos de Jesus. Porque não tem como andar neste caminho, começar esta jornada, esta caminhada, que certamente nós já estamos nela. Nós já demos início há muito tempo nesta jornada. Nós temos aprendido muito com o Senhor a caminhar neste caminho. E Deus está nos ensinando, está colocando, enquanto caminhamos aqui, os perigos que estão pela frente, à medida que eu vou avançando nesta jornada. Mas uma coisa é certa: enquanto os meus olhos estiverem em Jesus, eu não vou cair ou desistir da jornada. E Jesus aqui se tornou, segundo esse escritor, e segundo a vontade de Deus para a sua igreja, se tornou o foco. Não há outro foco. Somente Jesus é o foco. O Salvador, o maravilhoso Senhor. Isso que o Diego falou aqui enquanto estávamos cantando esta canção, traz a estrela da manhã. Essa estrela, irmãos, que nós se focamos. E aonde ela for, nós iremos. Amém. E o que Ele disser, nós faremos. Amém. Então, o foco é Jesus. Por quê? Porque Ele foi o autor, não foi nenhum outro. Quando você veio para Jesus, não foi porque alguém convidou, não foi porque alguém pregou, foi porque Jesus quis você. E a partir desse momento, Ele se tornou para você o autor e consumador da tua fé. Você está aqui porque Jesus quis que você estivesse aqui. Então, Ele deu a vida por você. Logo, a tua vida, a nossa vida, pertence a Ele. Por isso que Ele é o autor, o consumador da nossa fé. E a partir desse momento, quando eu entendo isso, eu tenho um foco. E o que é foco, irmãos? Foco é aquilo que eu mais almejo. Foco deve ser aquilo que é a coisa mais importante da minha vida. É aquilo pelo qual, durante toda a minha vida, eu vou perseguir até conseguir chegar lá, até conseguir botar a mão. E eu queria falar uma coisa para vocês sobre esses embaraços e pecados e sobre foco. Então eu tive pensando como é que eu ia passar isso para a igreja. Eu tive pensando, e Deus me deu uma revelação que eu queria compartilhar com vocês. Muitas pessoas são questionadas quando se pergunta qual é o seu foco principal e o seu objetivo na sua carreira, no seu cotidiano, na sua vida. E aí, irmãos, a maioria das pessoas costumam fazer uma longa relação de coisas que desejam alcançar. Se alguém chegar para você, ou se você chegar para alguém e perguntar qual é os teus objetivos, talvez se você estiver inspirado no dia, você vai dizer, olha, eu tenho tantos objetivos, e você é capaz de fazer uma relação deles. Nós somos capazes. Eu queria dizer para você que ter objetivos não é errado, jovem. Você deve tê-los. Só que os objetivos, eles devem ser como degraus para que a gente chegue no topo da escada, não o contrário. Então eu queria dizer para você o seguinte: objetivo não é foco. Foco é algo maior que você deseja alcançar. Objetivo é coisas que você vai alcançando dia após dia enquanto vai caminhando. Amém? Amém. E outra coisa que eu queria dizer para você: nós podemos orar pelos nossos objetivos, podemos, mas eu vou dizer, você não precisa de fé para alcançar os objetivos, mas você precisa de fé para alcançar o foco. Porque tudo pode acontecer na nossa vida, não para que os nossos objetivos não aconteçam, mas tudo pode acontecer para que você não alcance o foco. E o mais principal e a coisa mais importante da nossa vida, irmãos, não são os objetivos, mas são o foco. Porque quando você olha para esse texto, não tem como você dirigir a tua atenção para o objetivo, mas sim para o foco. Então, quando o escritor está dizendo que deixando todo embaraço e pecado, nós vamos fazer uma reflexão sobre isso esta noite. Então,
Eu queria compartilhar com os irmãos essa ideia aqui, para que a gente não saia aqui frustrado, achando que ter objetivos é errado. Absolutamente, muito pelo contrário. Nós fomos criados por Deus para ter objetivos. E eu vou dizer uma coisa muito interessante, acho que o Diego falou essa palavra aqui. Sabe como é que você alcança os seus objetivos, uma vez que não precisa de fé para eles? Pelos dons, pelos talentos. Uns têm dons para negócio, para ganhar dinheiro, para trabalhar nisso, trabalhar naquilo, fazer negócio, são dons. Então, para nós alcançar os nossos objetivos, irmãos, você não precisa de mais nada a não ser fazer acontecer na sua vida, ou seja, usar aquilo que Deus te deu. O que Deus deu? Talento, habilidades, dons. E isso serve para a igreja e para qualquer pessoa nesse mundo, João. Existem os dons naturais que o próprio Deus colocou nas pessoas, para que elas trabalhem, para que elas estudem, para que elas falem, amém, para que elas tenham condição de viver na sociedade como pessoas influentes. Alguns são políticos, alguns são advogados, alguns são juízes. Cada um deve fazer de acordo com aquilo que está estabelecido no seu coração, de forma honesta e sincera, de acordo com o talento de Deus. Portanto, ter objetivos, irmãos, e alcançá-los, basta você usar aquilo que Deus já te deu. Diga assim: Deus já me deu talentos. E desses talentos você vai construir os teus objetivos. Então não precisamos sair apavorados, desesperados, porque precisamos das coisas. Claro, orar por eles precisamos, mas você não precisa que você use a fé para dizer: eu já conquistei em nome de Jesus. Não, Deus já te deu, você simplesmente tem que tomar posse, porque Deus te deu o desejo, a habilidade e o dom para isso. Amém, querido? Amém. Mas eu quero falar do foco. Foco é justamente aquilo que você não conhece. Foco é uma coisa que está oculta, mas a palavra de Deus tem feito você degustar esse momento, esperar esse momento de conquistar aquilo que é a coisa mais sublime, que deve ser a coisa mais desejada, muito mais do que qualquer objetivo que você conquiste nessa terra. Então, irmãos, nós precisamos preservar muito mais o foco do que os nossos objetivos. Porque objetivos, eles vão e vêm. Você constrói, ele se desconstrói. Ele fica velho e você quer outro novo. E estou falando de objetivos que são coisas do nosso cotidiano, que faz com que você acorde às 7 horas, 5 horas, 3 horas da manhã e saia para trabalhar para conquistar objetivos. Amém? Quem estuda, quem trabalha, nós precisamos, Deus quer que você conclua. Agora o foco, ele tem que permanecer. O foco, ele é único, o foco, ele não se renova, porque o foco não envelhece, porque o foco não se acaba, o foco está ali, esperando para que você chegue lá. É por isso que nós temos uma carreira, e nessa carreira nós temos ânimo, temos desejo, porque não tiramos os olhos do foco. Amém. É isso que o texto quer nos dizer. Então, irmãos, o problema é quando os objetivos se tornam obstáculo para alcançar o foco. E muitas vezes os nossos objetivos podem ser obstáculos para alcançar o foco. Sabe por quê, queridos? É porque o maior perigo aqui, presta atenção, é quando os teus objetivos se tornam foco. Aí os nossos olhos se desviam, e os nossos olhos ficam focados no objetivo. E não é só os olhos que vão para o objetivo, o coração vai junto. Esse é um grande perigo. E a palavra de Deus, ela nos foi dada também como um alerta. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de transmitir com amor, bondade e misericórdia de um Deus que quer que você alcance o foco, ainda que você perca todos os objetivos, mas que você não perca o foco. Deus não quer que você perca todos os objetivos, mas Deus não quer que você troque o foco pelos seus objetivos. E Deus me revelava essas coisas,
Por quê? Porque os objetivos podem ser embaraços, podem trazer o pecado, que podem impedir-nos de alcançar o foco. E podemos alcançar todos os nossos objetivos, mas se não alcançarmos o foco, de nada valeu, ou não valeu a pena a jornada e a caminhada. E Jesus falou sobre isso quando ele disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o foco, a sua alma? Essa aqui foi uma pergunta de Jesus. Jesus pergunta aqui: de que adianta? Todo esse processo na carreira, na caminhada, buscando objetivos cotidiano diário, quando os seus olhos e o seu coração fez dos objetivos um foco. Agora você chegou na jornada sem o foco, porque o objetivo não é foco. E ele fala aqui: ganhar o mundo inteiro. Olha que tantos objetivos alcançados. Estava vendo uma reportagem sobre Elon Musk, é o nome do homem mais rico do mundo. É esse o nome? Sim. Fala aí, Diego, o nome. Elon Musk, ele esteve no Brasil. E aí ele foi apresentado, estava lá o Bolsonaro e vários empresários, estavam os ministros, todos lá, tudo para admirar o homem, para fazer, para ouvir um pouquinho o que ele tinha a dizer. Ele até nem falou muito, parece que ele não precisa mais, ele não precisa de mais nada. Ele não precisa de amigo, ele não precisa falar muito, ele não precisa mais nada, simplesmente porque ele se tornou o homem mais rico do mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele construiu muitos objetivos, e agora ele vive pelos objetivos. Ele está no Brasil, que ele vai trazer alguma coisa lá referente à Amazônia, satélites, não sei o quê, porque o homem tem tanto dinheiro que se ele gastar e der para todo mundo, ele continua tendo. Mas é uma pessoa que ele está ganhando o mundo inteiro, só que infelizmente ele não tem foco. Eu estou citando isso aqui porque Jesus está falando essas palavras aqui. Não é pecado a pessoa ser a pessoa mais rica do mundo. Não é pecado. O único pecado é desprezar a coisa mais importante do mundo, que vai te levar para a eternidade: o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse que é mais fácil entrar um camelo no buraco com agulha do que um rico no reino dos céus. Falando sobre isso, sobre riqueza. Então, Jesus está dizendo com essas palavras que as pessoas que ganham sua vida inteira como foco e não como objetivo, elas irão perder a sua alma. Então, nós precisamos ter um foco para depois nos ater, estar atentos aos objetivos para conquistá-los. Amém? É isso que Jesus estava dizendo. Então, o que Jesus quis dizer é que levar a alma até a salvação deve ser o nosso foco. Amém? Devemos ter cuidado, e devemos ter muito cuidado. Presta atenção, porque aqui está um grande perigo, e esse perigo está acontecendo, ou pode estar acontecendo. Eu não vou falar do nosso rebanho aqui, desse punhado de trigo, como um todo, igreja. Isso não é uma visão de julgamento, mas é uma visão de constatação do que está acontecendo no tempo em que nós vivemos. A igreja do Senhor Jesus nessa terra, um grande perigo está acontecendo. As pessoas estão tão preocupadas com seus objetivos que já perderam o foco. E aqui eu estou falando igreja cristã. Os objetivos são capazes de nos fazer perder o foco. Amém, queridos? Deus nos chama a renovar o nosso entendimento e a nossa mente para nos arrepender e trazer de volta o foco, que é o prêmio maior, o grande tesouro. E se arrepender é trazer de volta, sim, irmãos, porque nós precisamos passar por esse, nós precisamos ter essa reflexão de cristãos como somos, conhecedores
da mensagem, da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, quando você entende que Jesus Cristo é o próprio Deus, que saiu, desceu dos céus e veio a esse mundo morrer pelos pecadores. Para quê? Para traçar agora um caminho que não existia, mas passou a existir depois que ele foi à cruz do Calvário. Depois que o véu foi rasgado, que não somente um sacerdote entrava, mas agora todos os que creem. Abriu-se o caminho para que você agora possua um foco, tenha um entendimento. Então o que eu estou falando aqui é que os heróis da fé não tinham esse entendimento, eles não tinham esse conhecimento, eles não tinham o outro lado do véu, eles só tinham o lado de cá, mas eles obedeceram até o fim, até o fim das suas vidas, sem contemplar o outro lado do véu, a glória do Senhor, o Jesus que habita dentro do teu coração. Eles não compreenderam isso. Amém? Então, quando nós olhamos para esse texto, no capítulo 1, aliás, no capítulo 12, verso 1, está dizendo: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Essas testemunhas são todos os heróis da fé. É como se eles estivessem, Carlos, dentro do estádio, tudo olhando para nós e dizendo assim: agora chegou a vez de vocês, eu quero ver como é que vocês vão se comportar nessa caminhada. Nós fizemos a nossa parte, nós já passamos, agora chegou a vez de vocês. Vocês agora precisam cumprir a carreira, vocês precisam correr atrás dos seus objetivos, construir os objetivos, mas sem perder o foco. Aleluia. Eles estão nos contemplando, por isso que eles se tornaram essa testemunha. Eles estão dizendo assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e fazemos o quê? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. São todos que usaram seus objetivos para alcançar o foco. Eles, os heróis da fé, eles não conheceram Jesus como nós, mas hoje estão com Ele na eternidade. E o verso 39, se você está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 12, olha acima do capítulo 12, tem o versículo 40, do 11 e 39. No 39 diz assim: e todos esses, quem? O herói da fé, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Não foi concluída, eles não receberam a justificação pelo sangue do Cordeiro, porque não entenderam Jesus, não entenderam a cruz. 11:39, exatamente. Amém? Provendo Deus, no 40, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E essa perfeição ficou muito mais perto de nós do que deles. Amém, queridos? Então, ele está dizendo: deixamos todo embaraço e pecado para correr a carreira. O que é isso? Embaraço e pecado são os objetivos que podem se tornar obstáculos para que você siga a carreira. Irmão, você está querendo muita coisa, assim, coisas que você deseja, que você precisa e que Deus colocou no seu coração, vá, mas vigie nas coisas que nós estamos correndo. O que é mais importante para você? O que é primordial para a sua vida? O que é aquilo que mais importa na sua vida dentro desses objetivos? Cuidado, eles são lícitos, você pode buscá-los, mas cuide para que você não troque eles pelo foco, porque eles podem ser embaraço e pecado para a tua vida. É isso que o Senhor está dizendo. Então eu queria usar o exemplo aqui, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha só, todos nós já sabemos que o foco é Jesus, porque é isso que o texto está nos dizendo: olhando para Jesus, o único autor e consumador da nossa fé. Jesus se tornou para nós a porta de entrada para o reino eterno, para a eternidade. Jesus não morreu por outra coisa
não é para que você seja abençoado, não é para que você tenha uma família melhor. Jesus só morreu para que você vá para o céu. Jesus só morreu para que você saia do caminho que te levava para o inferno, para você trilhar uma carreira que te levasse para o céu. Então a Bíblia diz que Jesus agora, quando o texto diz assim, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, que gozo é esse? De ver centenas e centenas de milhares de pessoas entrando na eternidade. É isso que Jesus disse, valeu a pena, Pai. Valeu a pena toda a dor, todo o sacrifício. Olha essas centenas de pessoas que estão aqui, com as mãos levantadas, chorando de felicidade, porque estavam agora na eternidade. Por isso que ele estava dizendo, olha, Jesus não se importou de sofrer. Ele disse assim, olhando para Jesus, o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, suportou a cruz. Tudo aquilo que judiou dele, ele suportou, desprezando a afronta até de Satanás, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Jesus está à direita de Deus, sabe, esperando o quê? Esperando nós chegar lá. Muito bem. Diga assim, Jesus está esperando nós chegar lá. Porque Jesus é o foco. Aleluia. Jesus é o foco. É isso que ele está dizendo. Então nós vimos alguns exemplos aqui, tão interessantes, né? Coisas simples que Jesus colocou para nós pensar. Olha a história de Pedro, quando deu aquela tempestade, quando o barco estava enchendo de água, quando raios e relâmpagos apareceram, Jesus que estava orando, ele sabia o que estava acontecendo, aqueles amados e queridos meus estão lá, vão afundar o barco, eles estão desesperados. Jesus agora não vai pegar um barco para chegar até lá, precisava de pressa, ele saiu andando sobre as águas. Aleluia. É assim que Deus faz para você, querido, quando as coisas estão muito apertadas. Creia, porque Ele nos ama tanto quanto amava aqueles discípulos. Ele continua amando todo o seu povo. Jesus tem pressa em nos socorrer em determinados momentos da nossa vida. Amém. E aí quando Jesus vem, Pedro disse assim, Senhor, se é Tu, manda eu ir ter contigo. Eu também queria andar sobre as águas. Que experiência gloriosa, Senhor. Eu quero depois contar o meu testemunho na igreja, porque lá no templo, no santuário, eu andei nas águas. Vocês não acreditam, mas eu tenho prova. O Tiago viu, o fulano viu, todos eles viram, eles podem contar. Eu andei. Então o Pedrão estava andando nas águas e Jesus fazendo assim. E a Bíblia diz que Pedro estava olhando para Jesus. Mas de repente, nesse metade do caminho, parece que a tempestade aumentou e chamou a atenção de Pedro. E aí Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade. O que aconteceu? Pedro começou a afundar. Amém? Quando você tira os olhos de Jesus, quando você supostamente perde esse foco, que é olhar com os olhos atentos para Jesus, nós corremos um grande perigo de começarmos a afundar. Mas eu quero dizer para você, se você já passou, está passando por isso, a misericórdia está com Ele em estender a tua mão e não permitir que você sucumba e você se levante. É isso que Ele faz. E é isso que nós fizemos. Outro exemplo interessante é de Marta e Maria. Quando Jesus chega na casa daquelas duas mulheres, aquela família que eram Marta, Maria e Lázaro. Ele chega lá, estava Marta e Maria. Ele desviou seu caminho, que precisava fazer uma visita lá. Talvez tomar um cafezinho com Marta e Maria, talvez fazer um lanche ali com Marta e Maria, mas Jesus estava sem os discípulos, assim como ele estava com a mulher samaritana, né? Tem coisa que Jesus quer fazer em particular conosco. Jesus não quer mais ninguém, só Ele e você. E aí ele chega na casa daquelas duas mulheres e duas ações acontecem. Quando elas olham para Jesus, olha quem está aqui, o mestre. As duas não sei o que estavam fazendo. Eu sei dizer que o que o texto nos mostra é que Marta saiu arrumar a casa, limpar a casa, e pega a vassoura e arruma o armário, e eu já estou fazendo, já vou fazer uma comida, já vou fazer um café, e Marta faz isso, Marta faz aquilo, e de repente, uma outra cena, o texto nos revela a ação de Maria. Maria se assenta aos pés de Jesus. Jesus certamente estava sentado. E ela começa a ouvir Jesus, tudo aquilo que ele tem para dizer. O texto nos revela o que Jesus fala para Maria, mas a verdade é que Maria estava petrificada com as coisas que Jesus falava.
Então o que nós vemos aqui, Marta preocupada com seus objetivos. Objetivos, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro. Mas e Jesus? Ganhar dinheiro. Nós estamos aqui, Jesus está abençoando, é agora. E trabalha, e acorda cedo, e estuda, e faz isso. Jesus está por perto. Jesus sempre passa por perto. Em meio a essa fobia que nós vivemos, Jesus está passando, irmãos. Ele está passando para chamar a atenção. Marta estava preocupada com seus objetivos, enquanto Maria estava de olho no foco, focada naquilo que mais importa. E aquilo que mais importa foram as palavras de Jesus para Maria. Amém. Marta, Marta, estás preocupada com tantas coisas, tantos objetivos. Maria escolheu a melhor parte. Maria estava focada. Ela tinha o foco. Amém, queridos? Aleluia. Tem outras coisas para comentar aqui, mas estamos encerrando. Eu só queria concluir dizendo para você que quando o povo saiu do Egito, eles tinham uma promessa, que era chegar na terra prometida. O foco daquele povo era a terra prometida. Ele chama Moisés, uma representação de Jesus, para levá-lo nessa jornada, tinha uma carreira a ser cumprida. Mas o povo do deserto estava tão preocupado com seus objetivos, com o cotidiano das suas vidas, que esqueceram do foco. A ponto de, chegou um determinado momento da jornada, Moisés, já próximo da terra prometida, chama Josué e Caleb e mais alguns judeus, hebreus. Vocês vão lá dar uma olhadinha na terra. E eles voltaram lá. E aí nós conhecemos a história. Josué e Caleb dão um testemunho, e o restante dos judeus dão um testemunho totalmente diferente. Josué e Caleb ficaram fascinados com a terra. Terra que emana leite e mel. Os cachos tem que levar, de uva tem que levar em 2 pessoas. Agricultura muito grande, muito forte. Uma terra bela, maravilhosa, bonita. E aí, questionado com os hebreus, eles viram totalmente o contrário. Eles viram o habitante da terra. Não, nós não conseguiremos, porque eles são como gafanhotos, João. Nós não vamos entrar lá nunca. E o que aconteceu? Josué e Caleb e todos que nasceram naquela geração entraram na terra. Esses judeus, eles pereceram no deserto e morreram. Por quê, irmãos? Josué e Caleb, eles tinham foco, a terra prometida. Aleluia. Eles entraram na terra prometida. Foram os únicos que saíram do Egito, esses dois. E toda a geração dos filhos daqueles que pereceram no deserto entraram. É isso, irmãos, isso nos oferece um exemplo. Amém? Amém. Eu quero dizer para você, aquele povo que saiu do Egito, ele saiu do Egito, mas o coração não saiu. O que Deus quer dizer para nós esta noite, nós temos que ter cuidado. Deus da mesma forma nos tirou do Egito, mas Ele não quer que o nosso coração continue no Egito. Ele quer que nós venhamos de corpo e alma e espírito, para agora olhar por um foco, por uma promessa, porque Ele quer que todos nós venhamos entrar lá. Amém, meu Deus. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, amados. São 9h28. Estamos encerrando. Lua.